Fala pessoal, tudo beleza? Vamos agora para esse que é o exercício avaliação 7.1, ali da lista de mecânica e estatística do professor Sebastião Mendanha, do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Esse é o primeiro exercício que a gente vai resolver aqui no canal sobre o ensemble canônico, tá? A gente vinha fazendo exercícios aí de ensemble microcanônico, agora a gente vai para o canônico, tá? Vamos ver o que diz o enunciado. A função de partição canônica, sempre que vocês virem aí função de partição, né? Lembrar, principalmente com esse símbolo aqui, né? O Z é o símbolo da função de partição canônica. Ele diz que é para um fluido cujas moléculas possuem duas frequências características ômega 1 e ômega 2. Essa função de partição ele me deu aqui em função de ômega 1 e ômega 2, em função de H cortado, tá? H cortado ômega tem unidades, tem dimensão de energia, e o beta vai aparecer no conjunto canônico aqui e é 1 sobre kT. Então beta é função aí da temperatura e é função também da constante de Boltzmann. kT tendo unidade de energia, a gente costuma dizer que kT é a energia térmica, tá? Beta é 1 sobre kT. Encontra a energia interna E, a entropia S e o calor específico C, tá? Finalmente determine o limite de baixa temperatura da entropia. Bom, vamos ver. Aqui no conjunto canônico, a equação que a gente vai sempre se lembrar aí é F, que é a energia livre de Helmholtz, é igual a menos kT ln da função de partição. Na comparação com o conjunto microcanônico, a gente tinha que S, a entropia, era K logaritmo de ômega, onde ômega era um número de microestados. Aqui, F, energia livre de Helmholtz, é igual a menos kT logaritmo da função de partição. Bom, um outro dado que a gente tem é esse, né? Beta igual a 1 sobre kT, né? Beta definido aqui como 1 sobre kT. Só para facilitar as contas aqui, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que beta é função dessa temperatura. Bom, vamos fazer assim, vamos reescrever aqui, ó, F igual a menos 1 sobre beta, bom, 1 sobre beta dá kT, beleza. Logaritmo da função de partição. Vou passar aqui o beta multiplicando, fica beta F igual a menos logaritmo da função de partição. E vou tirar a derivada dos dois lados da equação aqui. Como é que fica? A derivada com relação a beta, tá? Como é que fica? Derivada do primeiro, que é beta, né? Vai ficar 1, vezes o segundo, F, mais derivada, mais o primeiro, derivada do primeiro, 1, vezes o segundo, F, mais o primeiro, beta, vezes a derivada do segundo, df a d beta. Isso vai ser igual a menos a derivada com relação a beta do logaritmo da função de partição. Vou deixar dessa maneira. Bom, F é igual a E menos TS. Se você voltar aí nos vídeos do canal, a gente fez essa dedução. Lembra que a gente tinha E, a energia interna, em função da entropia, do volume e do número de partículas do sistema. E para chegar em F, a gente queria trocar a entropia pela temperatura. Então, o que a gente faz? Pega a energia interna e diminui o fator TS. E aí, tirando aqui a diferencial, dF igual a d menos TS, menos a d de TS, né? E substituindo aqui a primeira lei da termodinâmica, a gente encontra uma expressão para F em função apenas de T, V e N. Que é isso daqui. dF vai ser menos PdV mais μdN menos SdT.
na energia interna a gente tinha TdS, aqui a gente vai ter menos SdT. Por quê? Porque a gente fez essa subtração aqui e tirou o diferencial dos dois lados. Bom, tem o f, função de t, v e n, maravilha. Então veja só, aqui eu posso escrever que menos S, a entropia do sistema, é derivada de F com relação a T. Beleza? Beleza, aqui é uma diferencial exata, eu posso escrever essa equação aqui. Menos S é diferencial de F com relação apenas a T. Bom, mas quem que é a derivada de F com relação a T? É a derivada de F com relação a beta, vou fazer essa mudança, tá? Aqui regra da cadeia, né? Derivada de F com relação a beta, derivada de beta com relação a T, já que beta depende de T. Bom, quem que é a derivada de beta com relação a T? Bom, aqui da definição fica 1 sobre K, T elevado a menos 1 aqui, né? Então, T está no denominador, fica então menos T elevado a menos 2, então menos T elevado a menos 2, eu fico com T ao quadrado no denominador. Vou multiplicar por 1 sobre T em cima e embaixo, e vou obter menos 1 sobre T. E aqui embaixo fica T com T, fica só 1 sobre KT. Isso é menos beta sobre T. Voltando aqui então, veja, del F a del T, então vai ser del F a del beta, menos B sobre T, multiplicando aqui, que é d beta a dt. Então, derivar F com relação à temperatura é derivar F com relação a beta e multiplicar o resultado por menos B sobre T. Logo, voltando agora aqui, menos a entropia vai ser menos beta sobre T, del F a del beta, que é justamente esse resultado que eu encontrei aqui. Bom, daqui eu concluo que a entropia é igual a beta sobre T, del F a del beta. Eu tenho a função de partição, tenho F, então se eu derivar F com relação a beta e multiplicar por beta sobre T, eu encontro a entropia, que é uma das grandezas que ele me pediu aqui no enunciado. Mas veja só, aqui, voltando aqui, ó, eu encontrei a entropia, então aqui fica F igual a E menos T, S, eu encontrei que é beta sobre T, derivada de F com relação a beta. Cancela, cancela, aqui fica então que F é igual a E menos beta sobre T, del F a del beta. Se eu passar esse termo que está negativo aqui para o lado esquerdo, fica F mais beta sobre beta, né? Porque o T aqui cancela, cancela. Então fica F mais beta del F a del beta, dando a energia. Ora, esse lado esquerdo aqui era justamente o que a gente tinha encontrado aqui. Então, voltando aqui, veja, a energia é igual a menos a derivada com relação a beta do logaritmo da função de partição z. Eu tenho a função de partição z, derivando o logaritmo dessa função de partição com relação a beta, colocando o sinal de menos, eu obtenho então a energia interna média do sistema. Então, eu encontrei que E é igual a menos del a del beta de ln de z, e o z é um dado do enunciado. Então, E é igual a menos del a del beta ln de tudo isso aqui. Bom, usando as propriedades do logaritmo, eu fico com ln de 1 menos o logaritmo dessa primeira função menos o logaritmo da segunda função. Aqui seria, aqui eu fiz por partes, né? Então fica logaritmo de 1 menos o logaritmo do denominador. Logaritmo de 1 é 0, não é? Fica só então menos
o logaritmo do produto aqui, que vai ser logaritmo dessa primeira função, mais logaritmo da segunda função, sinal de menos com esse sinal de menos de fora, fica mais del a del beta de ln de 1 menos e elevado a menos beta h cortado ômega 1, mais ln de 1 menos e elevado a menos beta h cortado ômega 2. Vou agora fazer a derivada. Fica derivada desse primeiro logaritmo aqui, fica 1 sobre o operando dele, 1 menos i elevado a menos beta h cortado ômega 1. Regra da cadeia, eu fico com a derivada de 1 é 0, aqui fica menos e elevado a menos beta h cortado ômega 1. Regra da cadeia, derivada do expoente aqui com relação a beta fica menos h cortado ômega 1. Aqui, o segundo é a mesma coisa, só que em função de ômega 2 aqui, então, derivada com relação a beta fica 1 sobre tudo isso, que multiplica menos e elevado a menos beta h cortado ômega 2, derivada do expoente com relação a beta, menos h cortado ômega 2. Menos com menos fica mais, menos com menos fica mais, eu tenho então e igual a h cortado ômega 1, e elevado a menos beta h cortado ômega 1, h cortado ômega 2, e elevado a menos beta h cortado ômega 2, e os denominadores continuam os mesmos. Então eu encontro que aqui eu multipliquei em cima e embaixo por e elevado a mais beta h cortado ômega 1 para ficar com h cortado ômega 1, aqui vai ficar 1 no denominador, multiplicando embaixo agora por e elevado a mais beta h cortado ômega 1, eu fico com e elevado a beta h cortado ômega 1 menos 1. E aqui, analogamente, né, h cortado ômega 2, estou multiplicando em cima e embaixo por e elevado a mais beta h cortado ômega 2, aí fica 1 em cima, aqui vai ficar e elevado a beta h cortado ômega 2 menos, aí aqui fica 1. Beleza? Encontrei o e, agora eu tenho e, a função de partição, e eu sei da definição de f, poderia até usar aquela outra, um resultado que a gente encontrou lá no início, só que eu acho que vai ficar mais fácil se a gente encontrar a entropia a partir dessa expressão, que é a definição da função f, energia livre de Helmholtz. Vai ficar assim, isolando a entropia, né, resolvendo essa equação aqui para a entropia, eu fico com Ts igual a I menos F, S igual a E sobre T, menos F sobre T. Então fica S igual a 1 sobre T que multiplica E, que é isso aqui que eu encontrei, menos 1 sobre T que multiplica o F. O F é quem? Menos KBT, né? K de Boltzmann T, que é 1 sobre beta, ln de Z. Então, eu fico com... Aqui eu coloquei o H cortado em evidência, H cortado sobre T, que multiplica ômega 1, aqui vai ficar ômega 2, os denominadores são os mesmos, e aqui, menos com esse menos, mais 1 sobre beta T, logaritmo da função de partição. O logaritmo da função de partição a gente até fez lá no início, vai ficar logaritmo de 1 é 0, e depois fica menos logaritmo de 1 menos e elevado a menos beta h cortado ômega 1, menos, aqui é a regra do produto, mas estava com um sinal de menos porque era denominador, fica menos ln de 1 menos e elevado a menos beta h cortado ômega 2. E desse lado aqui eu vou fazer aparecer o beta, tá? Como? Multiplicando em cima e embaixo por k, aí fica 1 sobre kt, que é o beta aqui, mais uma constante k de Boltzmann, h cortado, fica assim, ó. Aqui, né, a definição do beta, e aí a entropia fica k, 1 sobre kt é beta, h cortado, que multiplica tudo isso, nada mudou agora, e aqui eu fico com o beta, ele é 1 sobre kt, então fica 1 sobre kt
T com T cancela, o K passa multiplicando, então fica menos, esse sinal de menos eu trouxe para fora, menos K, que multiplica o logaritmo de 1 menos e elevado a menos beta h cortado ômega 1, mais, porque o sinal de menos eu coloquei em evidência, ln de 1 menos e elevado a menos beta h cortado ômega 2. Aqui, logaritmo dá número, eu tenho constante de Boltzmann aqui, nesse termo todo aqui. A entropia tem unidades de constante de Boltzmann. Tá? E aqui, eu tenho beta. Beta é 1 sobre kt, o k com k cancela. Tá? Eu fico com h cortado tem unidades de joule segundo. Tá? Joule segundo. Aqui, ômega, aqui é número, né? Número. Ômega tem unidade de 1 sobre segundo. Então, cancela com o joule segundo aqui, só sobra joule. E aqui tinha o T da temperatura, joule por Kelvin, unidades de entropia. Tá tudo certo, tudo consistente. Maravilha, encontrei a energia, encontrei a entropia. Ele me pede, quando eu encontrasse a entropia, para fazer o limite para baixas temperaturas. Bom, essa expressão para entropia, né, que a gente encontrou, e veja, quando T tende a zero, né, para baixas temperaturas, zero absoluto, T está em Kelvin, tá? O que acontece com beta? Bom, T tendendo a zero, ele está no denominador aqui, então o resultado aqui é que beta vai tender a infinito. Então, aqui, o que eu mudei daqui para cá? Eu voltei aquele e elevado a menos beta h cortado ômega 1, porque quando o beta tender ao infinito, que é o que eu quero aqui, a exponencial negativa tende a zero, né? E aí eu vou conseguir fazer esse limite. Então, quando t tende a zero, beta tende ao infinito e o S vai tender a... Bom, aqui beta vai tender a infinito. Aqui eu tenho que ter um número finito, tá? Para que esse limite aqui seja válido. Então, veja, eu tenho o ômega 1 que multiplica e elevado a menos infinito vai dar zero. Aqui também zero, 1 menos 0, 1 menos 0. Tá? Então, está dando 0 sobre 1, 0, 0 sobre 1, 0. Beleza. Esse primeiro termo aqui está indo a infinito. E esse segundo está indo a menos k, logaritmo de vai ficar 1 menos exponencial negativa vai a zero, porque tem o beta aqui. E aqui também, exponencial negativa vai a zero quando beta tende ao infinito, ou seja, quando a temperatura tende a zero. Aqui vai ficar logaritmo de 1, isso é logaritmo de 1 é 0, logaritmo de 1 é 0, 0 mais 0 que multiplica k vai dar 0, e aqui vai dar um número muito grande que multiplica 0, então a entropia também tende a zero quando a temperatura tende a zero, nesse caso aqui. Então, no limite para baixas temperaturas, o que acontece? Você vai ter a entropia tendendo a zero. Outra coisa que pode ser feita é substituir essa exponencial aqui por 1 menos beta h cortado ômega 1, essa daqui por 1 menos beta h cortado ômega 2, porque no limite, quando beta tende ao infinito, isso aqui tudo é muito pequeno, a exponencial é muito pequena. Posso fazer uma expansão de Taylor na origem. Tá? Então, beta, quando isso tende ao infinito, isso aqui tende a zero, então é como se fosse um exponencial próximo ali da origem. Tá? E aí eu posso achar um outro resultado. Eu cheguei a fazer aqui, eu não achei a expressão tão interessante assim, mas se você quiser fazer também é válida essa aproximação, beleza? Bom, ele pede por último para eu achar o calor, na verdade a capacidade térmica, né? A capacidade térmica a gente já viu em outros exercícios, tá? Se você quiser lembrar lá daquela formulazinha, né? Se delta U, por exemplo, for ou delta E, né? A variação da energia interna é igual à variação do calor, se não tiver trabalho, né, por exemplo. Então eu tenho que MC delta T.
e mc é justamente a massa vezes o calor específico, é a capacidade térmica. Então a capacidade térmica é a variação da energia interna pela temperatura, só que de novo eu tenho aqui E expresso em função, poderia fazer a derivada, né, com relação à temperatura direto aqui, mas é mais fácil, né, fazer essa troca de variáveis aqui, colocar o beta como sendo 1 sobre kT, né, e aí eu faço derivada da energia com relação a beta, derivada de beta com relação à temperatura. Aqui você tem dois caminhos. Um que a gente fez lá no início é esse daqui. Eu achei a derivada de beta com relação à temperatura, que é menos 1 sobre kT quadrado, e aí eu multipliquei em cima e embaixo por 1 sobre t, para encontrar aqui menos 1 sobre t, que multiplica beta, né, que é 1 sobre kT. Então fica menos beta sobre t. Então eu substituiria derivada de beta com relação a t por menos beta sobre t e faria a derivada de E direto aqui com relação a beta. Mas aqui eu vou usar esse outro resultado, que é derivada de beta com relação a t, vai dar os mesmos menos 1 sobre kt ao quadrado. Só que agora eu vou multiplicar em cima e embaixo por k. É porque ele me deu a função de partição só com relação a beta. Eu encontrei energia só com relação a beta. Encontrei a entropia também, deixei o resultado final só com relação a beta. Então, para não ficar beta e t ao mesmo tempo, vou deixar todo mundo com relação a beta. Para isso eu vou multiplicar em cima e embaixo por k aqui. E aí eu fico com menos k, que multiplica 1 sobre kt, tudo isso ao quadrado. Então é menos k beta ao quadrado. Tá? Vou deixar esses dois resultados, vou usar agora esse daqui de baixo. Como é que fica? Eu vou derivar com relação à energia, a energia com relação a beta aqui. E aqui na frente eu coloco menos k beta ao quadrado, que é a derivada de beta com relação a t. A derivada da energia com relação a beta vai ficar, aqui é constante, então fica constante, multiplicado pela derivada aqui dessa expressão que está no denominador, é como se fosse então essa expressão elevada a menos 1, então fica menos e elevado a beta h cortado ômega 1 menos 1, tudo isso ao quadrado. Regra da cadeia, eu tenho que derivar isso aqui com relação a beta. Isso aqui é constante, o 1 é constante, então fica só e elevado a beta h cortado ômega 1. De novo, regra da cadeia, derivada com relação a beta fica multiplicado por h cortado ômega 1. Aqui vai ser análogo, né? Menos a constante, né? H cortado ômega 2, menos o denominador aqui vai ficar agora ao quadrado, que é menos 1, né? Derivada disso daqui com relação a beta, e elevado a beta h cortado ômega 2. Derivada agora a outra regra da cadeia, né? Derivada com relação a beta, h cortado ômega 2. Só juntando aí, menos, se eu colocar em evidência, vai ficar tudo mais aqui, mais aqui, mais aqui. H cortado ômega 1 está aqui ao quadrado, maravilha. H cortado ômega 2 ao quadrado. E aqui elevado a beta h cortado ômega 1, agora aqui está ao quadrado, vou deixar dessa maneira. Então, a capacidade térmica fica sendo k beta ao quadrado, h cortado ômega 1 ao quadrado e elevado a beta h cortado ômega 1 dividido por e elevado a beta h cortado ômega 1 menos 1 ao quadrado, mais essa mesma expressão aqui, só que para ômega 2, a outra frequência desse fluido, característica. Bom, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro exercício que a gente resolveu no canal sobre o ensemble canônico, e é mais ou menos o mesmo procedimento, né, que a gente utilizou para o microcanônico, só que agora a gente vai partir, ao invés da contagem de microestados, vai ser também, né, uma contagem de microestados, só que em função agora da função de partição, que é esse z. E aí a gente parte daquela expressão que f é igual a menos kt logaritmo da função de partição, ou menos 1 sobre beta, chamando, né, 1 sobre kt de beta, menos 1 sobre beta logaritmo da função de partição. Se gostaram do vídeo, curtam aí. Também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito,
para ajudar a gente a crescer e a divulgar esse conhecimento para mais pessoas. Maravilha? Espero que vocês tenham gostado. Valeu!